Bom dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia aí de luz e paz para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar, para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir ginasticar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ir caminhar, para você que acordou para ir florestar, e para você que acordou para ir pegar o metrô, o buzu, mas também para você que acordou simplesmente nessa segundona do dia 14/8/2023, simplesmente para se espreguiçar e depois voltar a dormir, seja como for, onde for, com quem for, vai aí o nosso feliz bom dia iluminado para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita ou também pela TV 7. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você, mas também para você que está chegando depois, em outros dias, em outros momentos, em outros horários. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você, mas também para você que está aí desde cedinho, às 7h45, nos acompanhando todos os dias, em todos os horários, em todas as atividades. Vai aí o nosso abraço fraterno e o nosso feliz bom dia aí para você nesta segundona. É mais uma semana que começa, segunda do dia 14/8/2023, em que os termômetros marcam 22, 29 graus, de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, muito sorriso, muitos encontros e reencontros felizes. Sendo assim, para você que está também hoje aniversariando, e é um trio ou será um quarteto? É um quarteto especial. Hoje, dia 14, a começar por ela, por Vera Comelato. Parabéns, 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 parabéns para você, menina Vera. Deus te abençoe, Deus te proteja, luz e paz para você, menina Vera. 14 de agosto, feliz aniversário para você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, tudo de bom e tudo de melhor onde quer que você esteja. Também para ela, nos seus 67 aninhos. Eita, que idade bonita danada. A dona Sônia Schneider. Dona Sônia Schneider. Feliz aniversário para a senhora, de paz e luz, felicidade, tudo de bom e tudo de melhor para a senhora, dona Sônia, onde quer que a senhora esteja, que Maria passe na sua frente, pegue seus recadinhos e possa realizá-los todos, mas também para ela, nos seus 52 aninhos, a nossa Cida da Silva. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, menina Cida da Silva. Feliz aniversário para você, tudo de bom e tudo de melhor, minha amiga. Que o menino Jesus esteja do seu lado, te parabenizando, te fortalecendo nesta segunda, nessa terça, nessa quarta, nessa quinta, nessa sexta e durante toda a semana e o mês também, menina Cida. E fechando o bloco dos aniversariantes hoje, nos seus 48 anos, Estefânia Rodrigues Barbosa. Que Deus te abençoe, menina Estefânia. Tudo de bom e tudo de melhor para você. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você tenha um dia maravilhoso na sua vida, minha amiga.
Feliz aniversário para você, menina Estefânia, menina Cida, menina Sônia, menina Vera, para todas. Feliz aniversário para eles e elas que estão do Iapoque ao Chuí, do leste ao oeste, do norte ao sul, aniversariando hoje em qualquer parte ou quadrante do nosso grande Brasil. Feliz aniversário de paz e luz para todos e todas vocês. É isso aí, sendo assim, vamos orar para todos eles, para todas elas, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que os ilumine, que os ampare. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. A mensagem de hoje nós escolhemos no livro Fala com Deus, Preces, de Lorival Lopes. E a mensagem chama-se Progresso Espiritual. E ele assim nos diz: Deus, quero progresso espiritual, um progresso que descanse a mente, traga certezas concretas, toque fundo a alma e realize os apelos do coração. Abençoa a Deus também o meu progresso material, para que sirva de sustentação a mim e de auxílio aos outros. Mas não permitais que esse progresso seja motivo de preocupações, que me prenda e impeça a felicidade. Agora olho com serenidade para mim mesmo, para minhas qualidades e defeitos, e me disponho a alcançar um grau mais alto de consciência. Quero examinar tudo pelo lado positivo e estar seguro de que vencerei o mal, seja qual for. Confirma, ó Deus, essas intenções, para que os meus dias e horas sejam de crescimento interior, alegria e paz. Obrigado, Deus, muito obrigado. Progresso espiritual. Deus, quero progresso espiritual. Que seja, portanto, esse o nosso apelo ao nosso Pai Celestial, todos os dias de nossa existência. Roguemos a Ele não apenas o progresso material, não apenas as riquezas do mundo, mas, sobretudo, o progresso espiritual que nos fortalece, que nos anima a vencermos os nossos erros, nossos defeitos, nossos vícios, nos tornando pessoas melhores. Elevemos, pois, o pensamento a Ele em gratidão, na certeza do seu amparo, da sua ajuda, da sua misericórdia, para com todos nós, seus filhos, em provação. E que esse progresso advenha na medida em que tomamos consciência da realidade espiritual a qual somos todos. Sendo assim, amado Jesus, te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso encontro de hoje, desejando paz e harmonia para todos os aniversariantes de hoje, aqui citados ou não. Para aqueles que já se encontram conosco há mais tempo, todos os dias, em todas as atividades. Mas igualmente para os de primeira vez que estão chegando hoje, que Deus os abençoe. Os que chegam depois, em outros horários e dias, que igualmente sejam beneficiados com a tua energia de amor. E aqueles que nunca virão, que Deus os ampare, que Deus os proteja. E assim te pedimos, para iniciarmos o nosso encontro de hoje, a nossa semana, desejando o nosso progresso espiritual e dizendo ao mesmo tempo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia e para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia e de luz e paz para todos nós e para mim também, porque hoje é segunda-feira, hoje é o primeiro dia, segundo, da semana, e é dia de ser feliz também, de dizer show preguiça, vamos à frente, porque tem muito tempo para ser feito coisas boas. Sendo assim, vamos a ela, a mensagem do dia de hoje, especialmente escolhida para você. E deixe de blá 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 e vamos lá, a mensagem do dia de hoje para você, logo depois da nossa vinheta. Vamos então? Vamos lá. Eu já tive a oportunidade de dizer a Lures que tema livre é sempre algo complicado para mim. Porque nem sempre é fácil escolher um tema quando não nos é dado tema. Porque diante da diversidade, da multiplicidade de possibilidades, e cada uma melhor do que a outra, a gente não sabe qual escolher. Qual se nós fôssemos a um banquete de rei ou de rainha, na qual nós encontrássemos sobre a mesa inúmeras iguarias, inúmeros doces dos mais variados, de todos os tamanhos, os mais apetitosos, e tivéssemos que escolher dentre aqueles um no qual nós iríamos provar, saborear, deixando todos os outros para trás. Olha a maldade. Olha o desafio. Olhando tudo, qual aquele que eu vou escolher? Ou ainda, se quisermos, diante de tantas pedras preciosas, valiosíssimas, qual aquela que eu escolheria para mim? Muito difícil, ainda que tenhamos uma certa predileção por esta ou por aquela, por esse ou por aquele doce ou iguaria. Portanto, eu tenho sempre uma dificuldade de escolher tema livre. E foi procurando a lei, que eu vi esse pedaço de papel. Acreditem. Todo riscado, todo assim. Aí eu dei uma olhada e disse: bom, não fui eu que escolhi, caiu aqui por acaso. Aí fui ler e achei bem interessante, em que pese ser um tema que nós já vimos em algum outro momento, ou aqui no canal, ou em outras lives, mas fato é que é um tema que ele está no bojo dos nossos dias, no que diz respeito às discussões pelas quais passamos, ou somos convidados a nos posicionar. É uma citação, e aí eu me dei conta que provavelmente algum trabalho lá na casa de oração, na qual foi entregue pedaços de papéis, como às vezes acontece em atividades doutrinárias de grupo, e que saiu esta
e ficou em um dos livros que eu estava pesquisando. Por sinal, esse livro aqui de Balbo, lembra-se dele? Quarta-feira ele esteve conosco. Esse aqui, ó, Pérolas Abençoadas, Devolvidas, Pérolas Devolvidas. Que eu estava me dando conta, eu só fiz uma rascunhada nele, e eu me dei conta que é um livro que fala sobre aquelas almas que desencarnaram, e que ele retrata o sentimento daqueles que partiram, que nos antecederam. É um livro que parece-me ser interessante, pelo pouco que eu já olhei e li. E dentro desse livro estava exatamente esse texto. Eu vou ler o texto e me dei conta que é um texto que faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, em que pese que nós trabalhamos vários dias esse livro aqui no canal, a exemplo de sábado pela manhã, sábado à noite, nós resolvemos trazê-lo para um reforço. Porque é sempre bom falar do Evangelho. Como diria o padre Márcio Tadeu, é um trem bom falar do Evangelho. Ele diz no que se refere à oração. É um trem bom orar. Então, ele que é mineiro usa essa expressão. Então a gente pode se apropriar também desse para dizer que é um trem bom estar lendo o Evangelho. E é do capítulo 20 do Evangelho. Se você estiver com ele, abra no capítulo 20, na última mensagem, que trata-se sobre os obreiros do Senhor. E o que me fez trazer esse tema não foi nem tanto a mensagem em si, mas o título da mensagem, que é exatamente esta, ou este, os obreiros do Senhor. E até que ponto, porque a reflexão desta manhã e para toda a semana é esta, até que ponto eu sou um deles, um obreiro do Senhor? O que me faz acreditar que eu seja um obreiro do Senhor? Quais são os designativos, quais são as características, as atitudes, o nome que queiramos empregar, que mostre que, de fato, eu sou um obreiro do Senhor? Ou será que eu sou um meio obreiro do Senhor? Ou nem obreiro ainda eu seja do Senhor? Ou simplesmente eu idealizo ser um obreiro? Em que posição nós nos encontramos? Porque é comum nós ouvirmos por parte de alguns profitentes desta ou daquela doutrina religiosa que é um obreiro do Senhor e acredita ou acreditam que por isso já estão salvos, já estão no reino de Deus ou alcançarão a vida eterna. Mas será que é bem assim? Simplesmente por ter dito? Porque Jesus tem uma passagem em que ele se refere: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, eu penso que para sermos considerados obreiros do Senhor, é preciso que nós façamos também a parte que nos cabe dentro desse cenário. Que estejamos agradando ao Pai, porque do contrário, será uma falácia, será uma vontade, um desejo, uma quimera, muitas vezes. Isso quando não usamos de má fé para enganar e iludir aqueles que acreditam nisso. Ou simplesmente por ser cega, fé cega, acreditamos que em dizendo ou em praticando aquela ação exterior, tornar-se-á um obreiro. Porque fala, por exemplo, do Senhor. Eu posso me achar, eu, Robson, um obreiro do Senhor, quando na verdade eu nem sou. Porque não sou praticante do que eu falo. Porque não basta falar, é preciso viver.
E o Cristo também já se referiu, que o seu falar seja se ensina ou não. Porque muitas vezes nós dizemos algo e não o praticamos. Propomos que o outro faça, mas não fazemos. Então, que nesta manhã a gente possa pensar sobre isso. E ainda que seja somente nesta manhã. Mas se algo tocar em mim, que a gente possa levar isso também para amanhã, para depois, para depois, para depois. E quem sabe o resto da vida. Quando a gente se propõe, só para abrir aqui um parêntese, quando a gente se propõe a ler o Evangelho todas as noites, 10h30, no mesmo item, no mesmo capítulo, é justamente para reforçar o entendimento daquela passagem, buscando associar com a minha prática do dia a dia. Porque muitos podem pensar, é uma repetição, a semana inteira lendo o mesmo texto. Não tem sentido. Tem. Porque você inocula aquelas informações, grava. Ele faz hoje pensar assim, amanhã assim, depois assim, e assim, e assim, a gente vai tendo um melhor entendimento do que nós lemos lá no domingo e ouvimos. Então, a mensagem de hoje é exatamente essa. Obreiros do Senhor, até que ponto eu sou um deles? Ou eu sou um deles? O que você acha? O que você diz? Vamos ver o que diz o texto. Primeiro eu vou ler só o trecho do papelzinho, depois a gente vai para o texto do Evangelho, que é maior. Diz aqui esse texto, que é um recorte. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nesta hora clamarão, graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça? Se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Espírito da verdade, obreiros do Senhor. Se torna ainda muito mais impactante porque é uma mensagem desse capítulo 20, a última, escrita pelo Espírito de verdade, que dizem ser o próprio Jesus. Não se tem uma confirmação autenticada. Não é um senso comum, mas uma boa parcela, dizem, por conta do capítulo 6, o Consolador prometido, que é o próprio Cristo, o Espírito de verdade. Eu creio que sim, também seja. Não tem problema nenhum. Ou ainda que não seja um dos seus representantes, mas fato é que é um espírito de uma alta elevação moral que nos faz essa reflexão. E quantos são aqueles que querem, por dizerem graça, graça, a salvação? Enquanto estão procurando as riquezas do mundo, as satisfações do orgulho, mesmo falando em nome do Cristo. Porque haveriam, como há falsos cristos, falsos profetas. E é nesse ponto que a gente precisa se ater, a gente precisa refletir. Para não estarmos caindo no engodo daqueles que dizem ser aquilo que verdadeiramente não são. E eu estou falando de nós. Eu sempre me reporto a nós, do movimento espírita. Ainda que de quando em quando dê uma puxadinha para lá e para cá, ou traga a baila. Mas a gente precisa olhar para nós, que temos o conhecimento, supostamente, da verdade que liberta, que está aí a nosso dispor, ao nosso dispor. E que a gente não faz um bom uso desse recurso nem dessa ferramenta.
Porque não basta ler, 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 assistir, 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 escrever, 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 psicografar, psicografar. Não basta falar, falar, falar. Não basta dizer eu creio, eu creio, eu creio. Se não vive e se dessa mudança, dessa vivência não se transforma, não se muda. Claro que, como vimos recentemente, as suas recompensas e as suas atenuantes, na medida da intenção de cada um. Mas seja como for, e nós veremos, aqueles que retardam pelas suas próprias dissensões o progresso vão se arrepender, porque é chegado a hora. Eu me recordo dessa expressão aqui, que trouxemos recentemente. Os tempos são chegados. Está aí para quem quiser ver, para quem quiser ouvir. E não basta dizer Senhor, Senhor, graça, graça, para que as portas do céu se abram. Não basta dizer, eu insisto nessa questão, sou espírita, acredito na imortalidade, em um Deus único, na reencarnação. Com perdão da expressão, Deus está pouco se lixando para isso. Não está preocupado. O que ele está preocupado é com a nossa vivência, com a nossa mudança, com a nossa transformação. Se é que ele está também preocupado com isso. Porque os recursos estão aí disponíveis para nós. E nós precisamos investir nesse propósito. Não serão as expressões exteriores que irão nos engrandecer, nos elevar à altura, mas a nossa vivência interna, esse encontro com o nosso eu divino. É isso que vai dar um aspecto diferente. A gente vai conseguir alterar o curso da nossa própria história. Porque normalmente nós estamos fazendo é tentando mudar a história do outro, esquecido-se que temos uma história, que precisamos direcionar o olhar para um foco e não ficarmos perdidos em meio aos outros focos, que por mais prazerosos, por mais que nos satisfaçam, não são capazes de nos elevar à condição de espíritos melhores. Foi pensando sobre isso que nós resolvemos trazer essa mensagem, que ela é curta, mas desde a primeira vez que eu a li, de forma consciente, claro, eu pude perceber o impacto que essa mensagem tem para nós. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Então tá. Ou melhor, vamos refletir? Vamos. O Espírito de Verdade começa dizendo: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse. Não é apenas trabalhar, é ter trabalhado com desinteresse. E sem outro móvel senão a caridade. Só esse item, que ainda não é o parágrafo todo, já demonstra quão distante, pelo menos eu, Robson, me encontro desta realidade. Porque normalmente eu, Robson, faço com interesses segundos, prevendo resultados que irão me beneficiar. Isso é uma troca, isso é um jogo. Mas desinteressado e tendo como único viés a caridade, ou intenção. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Vamos pensar aqui um pouquinho nessa perspectiva. Vamos pensar aqui. Bobagem. Se o Senhor tivesse chegado aqui agora, entre nós,
e tivesse dito: e aí? Terminaram a obra? Conseguiram fazer a parte que lhe cabe? O que diríamos ao Senhor? Trabalharam unidos ou separados? Um apoiando o outro ou de forma dissidente? O que nós diríamos ao Senhor? O que eu, Robson, diria aí? Isso é impactante. Mas sigamos. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Um parêntese. Será que nós somos bons servidores? De fato e realmente? Ou somos meios servidores bons? Ou nem tão bons assim? Ou quem sabe lá um pouquinho de bondade? Ou nada disso? Nem sequer servidores do Senhor. O que você diria? O que eu diria? O que faríamos? O que ele nos diria? Então, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e as vossas discórdias. Olha, olha, olha o impacto dessa citação. Vou até repetir. Isso é uma fala do Senhor. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que souberdes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. Quantos danos estamos dando à obra do Senhor? Quanto estamos retardatando, se a palavra existe, ou retardando, a construção do edifício do Evangelho na terra? Nós, ditos supostos obreiros do Senhor. Aqueles que querem ser salvos, entrarem na vida eterna. Como poder fazer isso? Como agir? Será que o Senhor nos abençoaria, nos daria a sua permissão para entrarmos no reino dos céus? Ou, malditos, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Qual seria realmente a fala do Senhor? E segue dizendo: mas ai daquele, por efeito de suas dissensões, é o que nós lemos e que nos motivou a trazer a texto, por efeito de suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça a graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tiverdes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de os amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa, tal qual a quiseste, nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Esqueçam tudo o que foi dito até aqui e fixemos apenas nesta reflexão ou interrogação. Quais são as recompensas que você está buscando? As da terra ou as do céu? Diz aí, para você mesmo. No refolho da vossa alma, o que direis? A consciência. Esse tempo todo de existência, quando nós felicitamos os aniversariantes, ainda que muitos não concordem, a gente traz sempre a lume e a idade, até porque está ali. Se está ali, pode ser publicada. Mas a intenção é muito mais fortalecer
a conquista da idade através das décadas, dos anos. Então, beleza. Nenhum tipo de conduta reprovável, penso eu. Nada para estigmatizar, nada para criticar, nada disso, bobagem. Apenas para dizer que aquela alma conseguiu chegar, graças a Deus, àquela idade. E que pode chegar muito mais, que é o desejo de todos. Mas vamos pensar ainda dentro dessa idade que nós chegamos até aqui. Até aqui, hoje, dia 14. 14? É. Na idade que eu estou fazendo hoje, o que eu já fiz. Esse tempo todo de décadas, para a maioria, se não a totalidade de nós, foi de conquistas das recompensas da terra ou do céu. Se colocarmos na balança, qual a bandeja que vai subir mais? Das riquezas, recompensas da terra ou das recompensas do céu? Eis aí uma boa proposição para hoje. Ainda que seja somente hoje. Pensemos sobre isso, reflitamos sobre isso. É importante que a gente analise nessa perspectiva. Não dá para a gente fazer mais de conta, porque, como diz lá no início do texto, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Que talvez eu não faça parte desse momento, dentro da chamada transição planetária. E aí encerra o texto dizendo, o segundo parágrafo, que é composto de 2. Vimos até aqui o primeiro. Olha quantas reflexões. É saber que isso poderia ser para a semana inteira, né? A gente vai chegar nesse ponto, não por agora. Na nossa leitura, toda noite, 10h30. Muito legal essa, bem impactante. Para a gente, todos os dias. Uma semana, acho que dá para a gente extrair muita coisa. Mas voltemos. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente. Tudo aparente. A fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Vou falar disso daqui a pouco. Cumprir-se-ão estas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Porque esse capítulo 20 diz respeito a essa passagem. Os trabalhadores da última hora, que dizem ser os espíritas. Se cumprirão essa fala, os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros no reino dos céus. Mas voltemos àquela citação inicial. Dentro desse apontamento da separação daqueles que dizem ser dos que verdadeiramente são, ele ainda vai dizer: pois aos que não recuarem, e quantas vezes nós estamos recuando a tarefa no bem, na caridade, ou a fazendo ao nosso modo, ao nosso interesse. E ontem, foi ontem, Robson? Não, sábado, na palestra, na live, não é palestra, na live de sábado, o João, lá de Portugal, para quem não assistiu, assista, vai justamente trazer esse ponto, em que ele se refere a esse momento de transição. E ele vai dizer que a verdadeira caridade, me lembrei aqui,
não como a gente pretende queira, mas como Jesus nos ensinou, e que está no livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência, perdão, que a gente conhece como BIP. Então, ele vai confiar os postos mais difíceis na obra da regeneração pelo Espiritismo. Aqueles que não houverem recuado nas suas tarefas. E nesse ponto a gente pode entender porque nós temos um Allan Kardec, um Francisco Cândido Xavier, um Paulo de Tarso, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, um Eurípides Bassanufo, e tantos outros e outras, mulheres e homens, espíritos, que incorporaram na envergadura carnal experiências mais laboriosas, mais complexas, porque estão fazendo jus à condição moral. Não é pela vestimenta religiosa que usaram nesta ou naquela encarnação, mas por terem defendido na obra do Senhor a sua vontade. Que mostraram, ó Senhor, acabamos a obra, o serviço que nos confiastes. Bom e fiel servidor, dar-te muito mais, qual vimos na parábola dos talentos. Mas para aqueles que a enterraram, o Senhor vai chamar de mau e infiel servidor. É o que provavelmente dirá ele a meu respeito. Porque apesar do conhecimento da verdade que liberta, não estamos fazendo como deveríamos. E se estamos fazendo, com perdão também da expressão, a meia boca, de forma não gloriosa, não digna de merecermos mais. Porque o pouco que tivemos não soubemos fazer, não multiplicamos por mais um, como querer, ótimo, como querer multiplicar por 6, por 8, por 10. Não existe isso. Não tem aquele velho e bom ditado que diz que é de grão em grão que a galinha enche o papo? Pois é. É de encarnação em encarnação, fazendo paralelo, que nós nos incorporamos de asa, de força, de papo, engrossamos, né, o papo, para que o Senhor nos dê tarefas mais complexas. O Francisco Cândido de Xavier não foi escolhido à toa, do nada, porque era mineiro, porque era pobrezinho, porque era isso e aquilo. Nada disso. Porque levou garfada e passou por tudo que ele vivenciou. Não. Porque era uma alma que já estava em condições de receber aquela tarefa. E assim serve para todos. Paulo de Tarso, não é porque ele caiu do cavalo, não é porque Jesus perguntou, por que me persegues? Nada disso. É porque o Senhor via nele uma alma capaz de, quando recrutada, cumprir a obra que lhe estava destinada, dentro da vinha do Senhor. Cada um de nós tem a sua missão dentro da vinha do Senhor. Não queira pegar o quadrado do outro se não é o seu. Porque cada qual no seu quadrado, na sua tarefa. E todas as tarefas e quadrados são dignos do Senhor quando bem executado. Chico não é melhor do que eu, que não sou melhor do que nenhum de nós. Porque a tarefa que cada um realiza, ela é importante dentro do concerto universal. Parem de ficar espiando e olhando e desejando o serviço do outro. Porque você não vai ser um Chico Xavier, um Divaldo Franco,
uma Madre Teresa de Calcutá, uma Mahatma Gandhi, e tantos outros que aí estão ou estiveram, sem que você antes cumpra com a sua tarefa aparentemente significante dentro desse contexto social no qual você está hoje inserido. Faça valer o direito de ser promovido a uma melhor categoria, como vemos isso nas empresas. Para você subir de função na empresa, teoricamente falando, claro, você precisa demonstrar ao chefe que você é merecedor dela, pelo cumprimento das tarefas que você já vem realizando na sua posição. Que você é credor, merecedor de novas oportunidades dentro da empresa, mais complexas. Porque quando você estava coordenando 2 pessoas, você se saiu muito bem. E você agora vai coordenar 6 pessoas. E você desenvolveu tão bem a sua tarefa que você agora vai trabalhar numa equipe maior, com 20. E você se sobressaiu entre eles todos, que você foi designado agora o coordenador daquela mesma equipe. E depois de um tempo você passa para uma supervisão, para uma direção e por aí vai. E com isso o salário, aumenta. Porque é de acordo com a sua função. Percebem como a coisa se dá? Se entre os humanos imperfeitos, vimos isso ontem, né? A coisa funciona assim, imagine na lei de Deus. Por que seria diferente? Deus, que coisinha mais linda. Vou botar você no céu, sem nada ter feito. Você vai ficar do meu lado. Vamos morar juntos no céu. E você vai ter um quarto do meu lado, do meu quarto. Tem sentido isso? E todos os outros vão morar lá no quintal. Esse é o seu Deus? Não é o meu. Pode até ser, mas não o meu. Porque não justifica. Se todos somos filhos de Deus, por que vai dar um quarto melhor e o meu quarto pior? Distante dele. A não ser que eu não tenha feito por merecer. A não ser que ele tenha feito por merecer. Até que ponto? Pensemos nisso para encerrar. Eu posso de fato me considerar um obreiro do Senhor? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já tinha parado para refletir sobre isso? Fica aí então a dica para hoje. Não basta querer, é preciso merecer. E reforçando o início do texto. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Quer você acredite, quer você desacredite. Elas estão acontecendo. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quando a gente tem o substrato, o reforço de uma teoria, de uma explicação embasada em Kardec na mente e Jesus no coração, fica mais fácil compreender essas verdades. Somos todos trabalhadores da última hora. Mas como diz o final do texto, cumprir-se-ão essas palavras do Senhor também. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Pense nisso e reflita sobre isso. E vocês também. Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada para que a gente se auto-questione. Como têm sido os meus dias aqui na Terra, até agora?
no cumprimento da vontade de Deus, ou fazendo de conta que estamos fazendo para agradar a Deus? Porque infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nesta hora, diante do desespero, como vimos lá naquela passagem de Noé, quando o dilúvio estava chegando, que eles correram para entrar na arca, e estava tudo fechado as portas. Eles batiam, de acordo com a cena lá da novela da Record. Eles clamarão, graça, graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá, graça? Por que pedes graças? Se procurastes a recompensa dos prazeres da terra, é o que a maioria de nós fazemos. E na satisfação, outro elemento importante, e na satisfação do vosso orgulho. As recompensas, Robson, celestes, são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra, que focaram restritamente no que é de Deus, usando apenas o que era necessário à sua própria sobrevivência das coisas da terra. Beleza? Então tá. Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você. Volte mais vezes, quantas vezes você quiser. E quando vier, venha de galera, mas se não puder, venha sozinho ou sozinha mesma. E para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Mas para vocês que estão aqui há mais tempo, todos os dias nos acompanhando, vai também o nosso abraço, querido e fraterno, e a nossa eterna gratidão. E que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de segundona. Lembrando de darem o like, de compartilhar a live, de assinar os nossos canais. E lembrando e reforçando de que hoje à noite temos a continuidade do estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com um convidado que já esteve aqui até recente, mas fez um excelente trabalho, está de volta, para falar sobre o tema de hoje. Fica o convite, vou mandar para vocês logo mais. E às 10h30, reiniciamos a leitura do Evangelho toda noite, 10h30, item 3, capítulo 3. Ok? E amanhã, como spoiler, nós teremos Marta, Marta, Marta e a sua mensagem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, luz e paz para todos nós, refletindo a respeito. Interajam entre vocês, comuniquem-se, compartilhem, para que a gente possa concluir o trabalho de hoje de forma bastante satisfatória. Obrigado a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Namastê para vocês.